Prof. Kelly, o que que tu pensa sobre a inclusão na escola? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Bom, a inclusão, né, ela tem sido muito falada, tem muita teoria sobre ela, mas a prática não é tão fácil, né? Então, tem alguns pontos positivos que eu acredito que os dois lados aprendem, né? O aluno que está incluído e o aluno que não é deficiente, eu acho que ele aprende muito a respeitar o outro, né? E o negativo é a gente se acostumar a essa nova maneira de ensino, né? Hoje ainda a gente estava na reunião da escola e eu conversei sobre isso, né? Que o professor muitas vezes ele tem que se desconstruir de algumas coisas, que a gente tem aquela ideia muito focada no cognitivo, né? No que é produzido pelo aluno e às vezes o aluno que ele está incluído é muito lento isso. E aí é difícil para o professor, às vezes, lidar com essa situação e E até a questão aceitar. dos colegas, assim, da turma, né? Às vezes a gente tem que ir nas turmas conversar com os alunos para fazer que eles entendam que um é diferente do outro, que um aprende a sua maneira, que a gente tem que aprender a respeitar, né? Que ninguém aprende igual. Sim. E qual seria assim o papel da sala de recursos para esse aluno que está incluso? Pois é. Eu sou suspeita para falar sobre isso, porque eu trabalho na sala de recursos, né? Mas Sim. eu acho que é importante. Por quê? Porque a gente faz uma mediação entre o aluno e o professor da sala regular. A gente faz também muita conversa com as famílias, né? Porque não é fácil para a família também lidar com a situação, né? Sim. Porque tu quer ver o teu filho bem, né? Tu quer ver o teu filho aprendendo. Existe aquela ideia onde tu quer ver o filho igual ao outro, né? E ninguém é igual a ninguém, né? Então, às vezes, a gente acaba fazendo um trabalho na escola que às vezes as pessoas não entendem e não valorizam, né? Da questão assim, ó, de tu conseguir preparar aquela pessoa, aquela criança que chega para conviver com o outro, né? Porque a gente recebe muitos alunos assim, ó, Carol, sem autonomia, né? Às vezes muito infantil, que tinha condições de estar fazendo muito mais do que faz, mas a criança tem que ser estimulada para fazer. Sim. E às vezes existe aquela coisa assim que acha que porque a criança é deficiente, ela não Não pode vai fazer, evoluir. ela não pode ouvir um não, ela tem que fazer tudo o que ela quer. E eu sou daquela opinião que ele tem que ser tratado igual aos outros e só respeitar as limitações que ele tem. Mas ele tem que ouvir um não, tanto quanto o outro, como o colega. Sim. E qual é, assim, então, referente a isso, o maior desafio na sala de recursos? O maior desafio da sala de recursos, eu acho que está nessa primeira fala que eu fiz, Sim. fazer com que os professores e os colegas aceitem esse aluno como Sim. ele é e que ajudem ele a crescer. Eu acho que é o nosso principal papel aqui, né? Eu, como professora da sala de recursos, fazer com que ele seja respeitado, né? E que ele consiga evoluir, que ele faça parte da escola, Sim. que ele simplesmente não venha para cá só para vir para cá, entendeu? Que ele se desenvolva, que ele Sim. cresça e que ele consiga conviver em sociedade, né? Que isso é um desafio grande que a gente tem que estar correndo atrás. E para nós finalizar, Prof. Kelly, na tua opinião, assim, qual seria a escola dos sonhos, a escola inclusive ideal? Assim, Olha, é bem difícil falar sobre isso, sim, né? Eu acho que essa escola ideal ainda não existe na prática, né? Infelizmente, porque eu acho que é uma coisa bem clichê, assim, né? Que nós não deveríamos nem estar falando sobre inclusão, sim, que a gente deveria respeitar o outro do jeito que ele é, independente da deficiência que ele tem, independente da limitação que ele tem, ele deveria ser respeitado e deveria conviver em harmonia dentro da escola, ou até na sociedade, né? E sim. a gente vê muito preconceito, muito preconceito. Então, eu acho que a escola ideal seria uma mais humana, né? Mais humana, Sem com mais preconceitos. respeito, né? E sem o preconceito. Então tá. É o que eu acredito. Muito obrigada, prof.